Ele veio, Jesus nasceu e agora o próprio Deus se encarrega de dar essa notícia. Imagine comigo uma cena próxima ao lugar onde Jesus havia nascido. Havia um campo, era noite, e neste campo havia alguns pastores de ovelhas. Diferente do que se possa imaginar, eles não estavam dormindo, mas estavam acordados, vigiando as suas ovelhas, vigiando os seus rebanhos. A Bíblia não diz quem eram estes pastores, a Bíblia não diz o nome deles, a idade deles ou qualquer outro tipo de informação que os identifique, mas isso não é relevante. O importante é que na calada da noite aconteceu algo. Eles estavam ali naquela escuridão, porém atentos. É assim que Deus se manifesta ao homem, mesmo que ele esteja na escuridão, porque Jesus disse: eu não vim aqui na terra para os sãos e sim para os doentes. Ele veio para dissipar as trevas. Davi escreve que quando nós, mesmo se nós estivermos imersos na escuridão, a escuridão se torna dia ao redor de nós. Esta é a luz de Deus, essa é a boa nova de salvação, que chega transformando a noite em dia, que chega àqueles que estão ali atentos para ouvir a voz de Deus. Eles não estavam dormindo, eles não estavam cochilando para que Deus fale conosco, para que nós recebamos a instrução ou a boa notícia de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos disponíveis, os nossos olhos abertos, mesmo que imersos na escuridão das nossas angústias, das nossas incertezas, mesmo que nós estivermos perdidos dentro de nós mesmos, nós precisamos continuar atentos porque Deus fala conosco. E o que aconteceu com aqueles pastores? Eles estavam atentos na escuridão da noite, mas de repente tudo começou a se tornar claro e aquela claridade foi se tornando em um fulgor e eles ouviram a voz de um anjo que diz para eles: não temas. Por que o anjo disse isso? Porque o anjo não foi direto ao assunto. Primeiro, porque tudo aquilo que é desconhecido nos traz medo. Eles nunca haviam visto tal fulgor, nunca haviam ouvido uma voz que vinha dos céus. Quando Deus fala conosco, quando nós começamos a buscar o conhecimento de Deus e entender a Deus e ler na Bíblia as maravilhas que Ele fez e quem Ele é, o nosso primeiro ímpeto é ficarmos maravilhados, mas ao mesmo tempo com medo, porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que foge do patamar da nossa realidade, da nossa racionalidade, nos assusta. Aqueles pastores poderiam ter colocado as duas mãos nos ouvidos e saído correndo, gritando: socorro, alguém nos ajude, porque existe algo muito estranho acontecendo lá no campo. Mas não, eles continuaram com os seus olhos fitos no céu, ouvindo atentamente as instruções do anjo que era o mensageiro de Deus, era o mensageiro do Senhor. É assim que nós devemos fazer. Quando nós queremos entender sobre Deus e ouvir as instruções do Senhor, nós devemos, mesmo assustados ou sem entender muita coisa, continuar escutando as instruções de Deus, continuar conhecendo Deus de maneira mais profunda, para que nós possamos discernir a mensagem, discernir o fulgor, discernir a glória, discernir o sobrenatural de Deus. O que me chama a atenção nesse episódio é que Deus não mandou que aquele anjo fosse ao palácio do rei Herodes anunciar que o menino havia nascido. Deus não mandou que aquele anjo fosse lá na casa de Caifás ou no templo dizendo: o Salvador que o povo de Israel espera nasceu. Também Deus não mandou o anjo ir até Jerusalém, mas mandou aquele anjo encontrar com os pastores que estavam no campo, na calada da noite. Isso mostra a soberania de Deus em abraçar os simples, os humildes, e também mostra que aqueles pastores entenderiam muito bem a mensagem, porque eles lidavam com ovelhas e seriam os primeiros a receber a notícia do nascimento do cordeiro mais importante de todos os tempos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles viam ovelhinhas e cordeiros todos os dias, mas agora em os seus olhos veriam o Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso, isso é a manifestação da graça de Deus visível aos olhos daqueles leigos, aos olhos dos indoutos, aos olhos dos simples, aos olhos dos humildes. E eles continuaram ouvindo atentamente a instrução do anjo que diz: na cidade de Davi nasceu o Salvador. Por que na cidade de Davi? A cidade de Davi era Belém, Davi era belemita. Davi, filho de Jessé, foi um rei segundo o coração de Deus, o rei que mais marcou a história do povo de Israel.
E o povo de Israel esperava um descendente da linhagem de Davi que viesse tomar o poder através de um trono. Eles esperavam um rei que viesse em um cavalo branco com um exército grandioso e que tomasse o trono, que tomasse o poder das mãos de Oma e que se assentasse, que tivesse um cetro, uma coroa, um manto brilhante. Mas ele disse da cidade de Davi, ou seja, preste atenção no sinal, ele nasceu na cidade de Davi. A origem desse rei é como Deus havia dito, ele vem da raiz de Davi, ele nasceu na cidade de Davi. A Bíblia diz que o Filho de Deus abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo e veio em carne. E o anjo diz: o sinal que eu dou a vocês para que sigam é esse. Vocês acharão o menino envolto em panos e em uma manjedoura. O anjo estava dizendo: vocês vão e não vão encontrar um rei assentado num trono coberto de ouro. Vocês não vão achar um reizinho com uma coroa na cabeça. Vocês vão achar um bebezinho envolto em panos rotos em uma simples manjedoura. Este é o sinal. Quer sinal mais glorioso do que este? Quer um sinal de humilhação mais glorioso do que este? Quer um milagre maior do que este? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um trono glorioso e refulgente, agora aparece numa manjedoura, um bebezinho praticamente indefeso, envolto em panos rotos, na simplicidade de um casal pobre, agora está sendo anunciado a pastores de Belém. Que coisa gloriosa! É por isso que a palavra de Deus nos diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz não começa com a humilhação lá no alto do Calvário. A mensagem da cruz começa com a humilhação lá na manjedoura, onde as expectativas humanas são frustradas, porque nós não podemos limitar Deus pelas nossas expectativas. Aqueles que ficavam aguardando o rei da linhagem de Davi aparecer montado em um cavalo branco com uma coroa na cabeça e um cetro na mão, ficaram frustrados. Muitos querem medir Deus pelas suas expectativas, esquecem de olhar para cima e ouvir as instruções do Altíssimo concernente à pessoa de Jesus. Se você quer conhecer sobre Deus, se você quer conhecer sobre a pessoa de Jesus, você precisa deixar de lado as suas expectativas, você precisa deixar de lado os seus conceitos. Muitas expectativas, quando ele veio, foram frustradas, porque homens e mulheres mediram Deus pelas suas expectativas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito que o Filho é o resplendor da glória de Deus. A Bíblia também diz que pelo resplendor da presença de Deus, brasas de fogo se acendem. Deus se manifesta de diversas maneiras, mas se nós não conhecermos a Deus profundamente, nós vamos limitar Deus por aquilo que nós achamos como Deus se manifesta. Muitos simplesmente negam até a existência de Deus, por não conseguir enxergar Deus nas grandes coisas. Acham que se existe um Deus, ele precisa ser manifesto de maneira estrondosa em todo o tempo. E se esquecem da manjedoura, esquecem do carpinteiro nazareno, esquecem da graça de Deus anunciada na cruz do Calvário. Se esquecem de como Deus realmente quer se manifestar. Deus continua convidando a humanidade a olhar para cima e ver no fulgor das palavras celestiais que são entregues a nós todos os dias, as instruções para que nós reconheçamos a graça e a glória de Deus na manjedoura, na carpintaria e na cruz do Calvário. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho brilhou a luz refulgente de Deus no Sermão do Monte, na tentação do deserto, nos primeiros passos junto com seu pai e com sua mãe em uma humilde casa em Nazaré. O resplendor da glória de Deus estava sendo mostrado quando ele ia de um barquinho lugar para o outro. O resplendor da glória de Deus estava sendo demonstrado na sua mansidão, na sua humildade, na sua perspicácia, no seu perdão, no seu juízo, no seu amor. Não limite Deus pelos seus parâmetros, não limite Deus pelas suas expectativas. Aqueles pastores creram naquela palavra, aqueles pastores viram a glória de Deus na manjedoura. Muitos receberam a glória de Deus por não limitar Deus pelas suas expectativas. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, ouça as instruções de Deus e saiba identificar a refulgente glória do Deus Pai na vida do Deus Filho. E deixe
que as suas trevas se transformem em luz. Depois de ouvir as instruções do anjo, eles ouviram um coro celestial que encheu aquela noite, que encheu aquele campo, dizendo glória a Deus nas alturas. Quando nós conseguimos ver Deus e enxergar Deus da manjedoura à cruz do Calvário, a nossa vida se enche de um cântico novo e os nossos ouvidos e o ambiente em que nós estamos é visitado por um cântico de esperança, por um cântico de novidade que alegra e vivifica a nossa alma. Ouça, Deus está falando.